Olá, assinantes do dossiê Saúde Essencial, muito bem-vindos para mais uma edição. Hoje convido vocês para estarem aqui com a gente para falar de um assunto que a gente não costuma falar muito, a gente não falou no dossiê até agora e na verdade a gente não falou muito porque esse tema da visão, que é o que a gente vai tratar hoje, até muito pouco tempo nós mesmos aqui da Jolivie não sabíamos muito bem como abordar isso dentro da saúde natural. Assim, é um tema que eu sempre tive poucas referências e tem poucas referências disponíveis até que encontramos a Tatiana Gebrael. Bem-vinda, Tatiana. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Eu e meu mascotinho, a gente vai hoje falar sobre isso, né? Exatamente abrir os olhos das pessoas para esse assunto que não é muito falado e tá dando tanto problema por aí. Como é que a gente resolve isso, né? Pois então é um prazer enorme estar aqui. Então, conhecemos a Tatiana. Na verdade, ela já tem um trabalho na internet, você vai encontrar os vídeos dela por aí, se você fizer uma pesquisa. E a Tatiana, ela está falando de como melhorar a visão por meio de técnicas naturais, assim, coisas que a gente não sabia que era possível, né? Eu por exemplo, tive miopia por um longo tempo da minha vida, eu operei, tinha 7 graus de miopia, com 19, 20 anos, mas nunca ouvi falar, depois de tantas idas ao oftalmologista, que eu poderia talvez reduzir fazendo alguns exercícios. E aí descobri com você e aí queria entender isso melhor. Como é que funciona isso? É possível melhorar? Muito possível, né? E é incrível como, assim, às vezes o mundo está se abrindo para a saúde natural. A gente tem muitas pesquisas, muitas buscas de melhoras naturais, mas para o corpo, para as emoções, mas ninguém nunca prestou atenção nos olhos. E os olhos estão dentro do corpo, eles estão aqui com a gente está aqui com a maquetinha para mostrar que tem músculo, tem nervo, tem vaso sanguíneo, igual tem no corpo. Então as terapias naturais também funcionam para melhorar a visão. E isso não é de agora, isso já é mais de séculos e séculos, né? Isso surgiu na década de 1860 com um oftalmologista chamado Bates. O Bates, ele descobriu que se ele relaxasse os músculos dos olhos principalmente, a pessoa via melhor. E que no passar do dia a gente muda a nossa visão. Às vezes a gente acorda enxergando melhor, depois enxerga pior, e aí isso muda. Então, assim, não é uma constante que o olho precisa piorar, ele pode melhorar. E se ele muda para pior, ele também pode mudar para melhor. Então, ele fazia muitas pesquisas, o Bates ele examinava mais de 30 mil pacientes por ano naquela época, e escreveu vários livros, e dele surgiram vários métodos de melhora natural. Então, não é algo que a gente inventou agora, não é uma moda nova, mas sim uma forma alternativa de cuidar da visão que já vem de anos, já vem de séculos, né? E trabalha exatamente isso, trabalha o que o olho já tem. Trabalha o músculo, trabalha nervo, trabalha vasos sanguíneos, líquidos. A gente tem um universo dentro dessa máquina poderosa que foi projetada para fazer a gente enxergar bem, mas que com a nossa vida moderna, com o nosso dia a dia, a gente vai fazendo essa máquina não funcionar em pleno potencial. Então o método ele traz isso de uma forma natural. Como é que você leva praticamente os seus olhos para a musculação? Então eu costumo brincar com os meus alunos que a gente coloca o olho para malhar. Então a gente vai malhar o olho, malhar a visão, e ele responde como qualquer outra parte do corpo, né? Olha só, e você falou agora em método. Eu queria entender, então, que método é esse? Exato. Né? Do Bates surgiram várias linhas, do William Bates, uma delas com o Meir Schneider. Meir Schneider é um ucraniano. Ele nasceu considerado cego, 1% de visão, com catarata e glaucoma, e ele entrou em contato com os exercícios do Bates na adolescência, e ele começou a praticar para ele mesmo, e ele começou a juntar práticas também corporais, de respiração, de circulação, que ele via que melhorava a visão. Quando ele estava mais relaxado, ele via que ele enxergava melhor, quando ele tinha uma circulação melhor, quando ele tinha acabado de fazer um exercício, por exemplo, ou uma massagem, ele enxergava melhor. Então ele juntou outras técnicas com os exercícios visuais, que são exercícios, a gente vai depois talvez fazer alguma coisinha aqui, são exercícios para os olhos, juntou também com uma técnica de trabalho corporal e criou um método chamado self-healing, ou autocura em português. E ele melhorou muito a visão dele e hoje ele tem carteira de motorista sem restrição, então assim, tem uma visão de 60%, em torno de 60% e 70%. Não é um milagre, por mais que pareça um milagre, é um puro fortalecimento e estímulo. Iguais a ele, tem milhares de casos. E dele foi que eu aprendi esse método que chegou até mim através da Universidade Federal de São Carlos, numa palestra, eu estava lá, e eu também melhorei os meus próprios problemas de visão.
Eu cheguei lá achando que ia conhecer isso para poder atender outras pessoas, né, como terapeuta ocupacional, que eu estava fazendo ali. E eu já tinha problema de visão, eu nasci com nenhum problema, assim, normal, mas com 5 anos tive meningite. E dessa meningite veio hipermetropia, astigmatismo e estrabismo, tinha desvio dos olhos, usei tampão por muito tempo. E na adolescência, depois na fase adulta, no comecinho da faculdade, eu sofria muito com dor de cabeça. Eu tinha enxaquecas terríveis e extrema sensibilidade à luz. Meu olho era muito irritado e durante o dia não dava para sair sem óculos de sol. A luz artificial, essa luz aqui, por exemplo, era uma luz que eu conseguia ficar 1 hora no máximo, mas já começava a doer, já começava a lacrimejar. Era um sofrimento mesmo. Eu lembro que eu tinha que sair da faculdade, ir embora para casa e ficar num quarto escuro até passar. E não tinha remédio, não tinha... eu já tinha feito de tudo, enfim. E cheguei nessa palestra dessa forma, mas para aprender, para passar para os outros. Eu estava num processo de atender as pessoas lá na universidade e tal, e descobri que eu poderia fazer isso para mim. E naquele dia ele praticou alguns exercícios com a gente, contou a história dele, e eu fiquei super encantada. Comecei a entender, nossa, faz sentido, né? Começou na minha cabeça, veio essa frase, faz sentido, por que a gente não pode trabalhar também a visão? Aí eu comecei a pesquisar em cima disso, a gente montou um grupo de estudos lá na faculdade, um centro de estudos desse método na faculdade, começamos a atender pessoas lá e eu comecei a praticar para mim. E eu hoje não preciso dos óculos de sol, hoje essa luz é tranquila para mim, não preciso dos óculos de grau nem para perto nem para longe, nunca mais tive dor de cabeça. Então essa transformação que eu tive para mim, eu realmente foram benefícios tão grandes que eu depois da faculdade tomei mesmo como missão, falando, não, eu vou espalhar isso por aí, porque não é possível que as pessoas não saibam disso, não é possível que os profissionais da área não conheçam essa técnica que não é nenhum milagre, mas é fantástica e que pode ajudar tanta gente, né? Então, a partir daí, a gente começou a ajudar muitas pessoas. Hoje, a gente tem mais de 3.000 alunos Olhos de Águia, que é o sistema, o método que eu criei para colocar esses exercícios na rotina. Mais de 300, 400 depoimentos de pessoas que melhoraram a visão gravados em vídeo. Então, a gente está levando esse método para mais e mais pessoas. Nossa. Já todo mundo vai conhecer, inclusive quem está assistindo aqui. Pois é. Então, quem está assistindo deve estar com a pergunta que eu estaria em casa, assim, tem um método que legal, parece muito interessante, mas será que é possível? Será que isso é fácil de fazer? Será que eu consigo fazer na minha casa? Será que eu consigo ensinar para alguém que está precisando da minha família? Então, é fácil de fazer, Tatiana? Muito simples, e isso é uma das principais armadilhas que existe, porque é tão simples que você fala, não é possível que é isso que vai melhorar a minha visão. Não é isso que vai melhorar a minha visão, não é isso. Mas é porque a gente trabalha com todas as estruturas que estão aqui. O que acontece? O olho, ele é 90% água, mas ele tem estruturas que são músculos, são nervos, são vasos sanguíneos, a mesma coisa que tem no corpo. E é muito simples a gente melhorar o nosso bem-estar. Uma simples respiração, um simples alongamento, uma caminhada em volta do quarteirão melhora você como um todo, melhora a sua disposição, a sua circulação. E é simples, não é possível que é isso que vai melhorar o meu corpo. É mais ou menos nesse sentido. A gente tem movimentos, é uma sequência de exercícios, como se fosse vamos dizer de uma forma bem genérica, uma yoga para os olhos, uma fisioterapia para os olhos, onde você trabalha essa musculatura. Por exemplo, aqui são musculaturas. Então, por exemplo, para você olhar para a direita, esse músculo que está aqui, esse vermelhinho, ele contrai e esse aqui relaxa. Então, quando você olha para a direita, olha para a esquerda, você está alongando e está fortalecendo essa musculatura. E como o olho é 90% água, o formato e a força dessa musculatura vai mexer no formato dos olhos. E quando você mexe no formato dos olhos, para mais ou para menos, é aí que dá o grau. Né? Por exemplo, quem tem a miopia tem um olho maior do que o normal. Quem tem hipermetropia tem um olho menor do que o normal. E a gente consegue mexer nesse formato. A gente consegue mudar o formato do globo não só para pior, com o grau sempre aumentando. A gente consegue também mudar para melhor, quando a gente fortalece, quando a gente alonga essa musculatura. Então, são exercícios muito simples. Depois a gente pode até fazer uma musculaçãozinha rápida aqui com o pessoal. Eu vou até abrir aqui para mostrar que, assim, as pessoas, tá bom, tem músculo do lado de fora, né? Mas tem músculo do lado de dentro. Então, a gente faz musculação dentro dele. Então, aqui tá, né? Isso tudo é tudo molinho lá dentro, né? Aqui tá duro, mas é tudo molinho, por exemplo. Então, a luz, ela vai entrar aqui pela córnea, que é a primeira camada,
e ela atravessa até tudo transparente para chegar aqui atrás na retina. E nem isso muita gente conhece, né? Porque assim, a gente nunca... Não tem onde ter aprendido Exatamente, isso. né? Às vezes no colégio a gente vê o coração, a gente vê o pulmão, Sim. mas a gente nunca viu o olho, né? Não entende como que funciona. E é lindo, é um sistema muito perfeito. E que se a gente deixar ele em harmonia, ele também funciona de forma perfeita. Então aqui são líquidos e dentro, por exemplo, aqui é a córnea. A córnea é a primeira camadinha. Depois da córnea vem a nossa íris, né? Que é o colorido do olho, né? Quem tem olho azul, isso aqui é azul. Quem tem olho castanho é castanho. E a nossa pupila que é a menina dos olhos, que é um pretinho, que nada mais é do que um buraco, né? Ele é preto porque dentro do olho é uma câmera escura. Então por isso que é preto, mas ele é um buraco. E essa parte é músculo. Nossa íris é músculo. Então, se você tem uma íris, um músculo azul dentro dos olhos. E consigo treiná-la. Exatamente. Só que a gente não controla essa musculatura. A gente não fala para ela, olha, contrai e relaxa. A gente não é igual o braço em que a gente fala flexiona e estende. O que controla essa musculatura é a luz e o escuro. Então, por exemplo, se a gente sai na luz, uma luz forte, a pupila ela vai fechar. Essa íris, ela fecha a pupila. E se a gente está num ambiente muito escuro, a pupila abre, dilata a pupila. Então, contrai e dilata a pupila. E isso é o que controla a entrada de luz no seu olho. Então, se você sai agora para a luz do sol, se a gente estiver lá fora e pega o sol, a íris vai contrair a pupila, vai dar menos luz aqui dentro do seu olho para você poder focar, para não dar sensibilidade à luz. E se você sai daqui e entra numa sala de cinema, a pupila vai abrir para que você pegue mais luz e você consiga sentar na poltrona onde você quer sentar. O que acontece com esse músculo é que a gente não exercita. Como a gente também congela esses músculos do olho, a gente também não exercita o músculo da íris, da pupila. Por quê? Porque nossa noite hoje é muito clara, então a gente dorme em quartos geralmente com tudo ligado, aparelho eletrônico e luz que brota de todas as regiões. A nossa cidade, exposto à luz, né? A nossa cidade é muito iluminada, né? E ao mesmo tempo, quando a gente sai à luz, a gente coloca óculos de sol. Ou então a gente se cobre, a gente foge do sol. Então a gente não potencializa essa musculatura, que é a musculatura do foco, né? É como se você tivesse uma luneta. A pupila era uma lunetinha. Então quando você faz assim e olha por uma luneta, esse ponto aqui, ele é mais nítido. Então ter uma pupila forte é o que vai te dar mais foco. Então a gente trabalha com luz e escuro, por exemplo, exposição à luz, exposição ao escuro alternada, que vai fortalecer essa musculatura. Alongamento e movimento dos olhos, que vai fortalecer a musculatura em volta. E tem mais músculo dentro ainda, né? Eu vou tirar aqui a córnea, para a gente chegar no cristalino, por exemplo. O cristalino é essa lente, é como se fosse uma lente de contato, só que ela tá lá dentro do seu olho, ela é super potente. Só que ela não tá solta assim, ela é ligada em músculo. Tem muito músculo. Então, essa parte vermelhinha aqui são os músculos que a gente chama de músculos ciliares. O que acontece? Quando você olha perto, quando você olha aqui para o copo, os músculos contraem o seu cristalino e ele fica convexo. Ele vem, converge para que você tenha essa imagem perto. Quando você olha longe pela janela, você precisa de um foco longe. Então, o músculo ajusta, ele ajusta a lente. Você tem esse ajuste automático dentro de você. E a gente pode fortalecer esse músculo. Por exemplo, quando a gente alterna olhar longe e olhar perto, olhar longe e olhar perto, a gente está fazendo também uma musculação com essa musculatura aqui. Isso é muito importante para catarata, por exemplo, porque a catarata acontece nessa lente. Se você mexe, movimenta esses músculos, você movimenta a lente e você consegue dissipar resíduos que se formam para deixar essa lente opaca, que é a catarata, que é a opacidade do cristalino, né? Mantendo a sua lente natural. A causa da catarata está relacionada à má utilização desse músculo de alguma maneira? Existem muitas causas e muitas causas que podem ser medicamentosas, que podem sim ser genéticas, mas os estudos hoje mostram que essas causas equivalem a 10% da real causa que é o problema. 90% está nos nossos hábitos de vida. Então, na nossa alimentação, nos nossos hábitos de olhar, por exemplo, quantas vezes, né? Para as pessoas pensar, quantas vezes você olhou longe hoje? Mais de 40 metros. Né? Quantas vezes você saiu da sala onde você vive? Você imagina essa sala que a gente está aqui, ela é muito pequena comparada à natureza que viviam os nossos antepassados.
Que a gente tinha horizonte, né? Em São gente Paulo, tinha por exemplo, a horizonte. gente não está muito acostumado com isso. A gente Exatamente. só vê prédio, prédio. Tinha horizonte, olhavam as estrelas, olhavam longe, tinha o verde, tinha muita luz do sol, não tinha luz à noite. Eles usavam a visão periférica, né? Nós ignoramos que existe um mundo aqui quando a gente está com o nosso smartphone, por exemplo. E a gente fica o dia inteiro em tela do computador, em tela de smartphone. Então a gente sobrecarrega a visão central, a gente desequilibra um olho e o outro. Quantas pessoas têm um olho muito mais fraco que o outro por conta dessa sobrecarga? Mas o que mais a gente faz de errado é que a gente não descansa. A gente não para descansar a visão. A gente acorda, já pega o celular para ver se tem alguma coisa, já olha ali para desligar o despertador, aí a gente levanta, a gente vai trabalhar, a gente fica no computador o dia inteiro. Quando a gente volta, às vezes a gente assiste televisão, ou então pega o celular antes de dormir para dar uma zapeada nas redes sociais. Ou seja, a gente não para. É como se a gente pegasse e começasse a correr em volta do quarteirão aqui e a gente não parasse para descansar as pernas. Vai chegar uma hora que a perna vai te parar. Só que na visão, isso demora mais para acontecer. O olho demora mais para te parar. Ele vai começar a te parar dando problema. Ele vai falar, não, tá embaçando. Aí então você começa a sentir que o olho tá embaçando. Você olha para o computador, já não tá mais a mesma coisa. Você olha para o celular, já não tá mais a mesma coisa. Só que ao invés da gente olhar para as causas, não, peraí, o que eu tô fazendo que tá causando esse embaçamento? Por que eu tô tendo o olho seco? Será que eu tô piscando? Né? Porque além disso a gente não pisca, não bebe água, não se movimenta, não leva oxigênio e circulação para cá. Olha, aqui a retina, para você ter uma ideia, que é essa parte, né, de trás aqui, o que está em azulzinho é veia, o que está em vermelhinho são artérias, pura circulação sanguínea, muito sangue aqui. Quando a gente não tem movimento, quando a gente tem uma vida sedentária, ou quando a gente tem um olhar congelado pelo uso dos óculos, por exemplo, essa região ela fica muito mais sensível, estoura vasinhos na diabetes, né, descolamentos de retina, problemas de circulação, edemas. Então, esses maus hábitos acontecem. E aí o que acontece? A gente vai no médico oftalmologista e é receitado pra gente um óculos, que não tem nada a ver com o cuidado da causa. A gente não pisca mais por causa disso, não dá pausas por causa disso, a gente não movimenta pescoço, não movimenta olho, a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa. Dessa perspectiva, o óculos é um remédio, assim, né? Porque é o que aqui na Jolivie a gente também fala o tempo inteiro, não de visão, estamos começando agora, mas o tempo inteiro mostrando para vocês como que as doenças, as causas das doenças precisam ser investigadas, que a gente com o remédio a gente só está atuando no sintoma e na verdade o óculos no fim das contas é a mesma coisa. É como se fosse uma muleta, você está precisando de uma muleta para andar e ela não vai ajudar suas pernas a ficarem mais fortes, ela vai te ajudar a andar. Então o óculos ajuda você a continuar o que você estava fazendo, você continua trabalhando, assistindo seu smartphone, dormindo na sua noite clara, usando óculos de sol. E aí o que acontece? Daqui a um tempo, você vai voltar no oftalmologista, o que aconteceu com o grau? Aumentou. E não é porque só piora, mas é porque você não cuidou da real causa. E aí o grau vai aumentando. Aí daqui a pouco o grau é para perto e é para longe. É bifocal, multifocal, aquele monte de óculos. E vai passando a idade, e o problema não é a idade, entende? Que se você chega na idade de 40, 50 anos com essa estrutura fortalecida, você não tem esses problemas. Então, o problema é o que a gente faz até chegar a essa idade. E aí acontece o quê daqui a pouco? Agora começou o princípio de catarata. Não, mas vamos esperar um pouquinho, já ela está madura. Aí quando ela estiver madura, a gente opera. E aí é retirado esse cristalino natural, colocado um cristalino artificial que não é ligado nessa musculatura, então ele não faz esse movimento. Então geralmente a pessoa precisa de um óculos depois da cirurgia de catarata. E a cirurgia de catarata não é uma cirurgia banal, existem muitos casos de erros cirúrgicos, complicações da cirurgia de catarata. Né? Para você ter uma ideia, 30% dos casos desenvolve uma catarata secundária. Então, assim, não é pouca coisa, e eu recebo muitos alunos com complicações de cirurgia de catarata. Mas isso é a solução apresentada ali naquele momento, né? Então, a pessoa acaba fazendo a cirurgia de catarata, quando dá certo, geralmente continua usando óculos e continua piorando o grau. Quando dá errado, aumenta a pressão do olho, aí entra com colírio dá efeito colateral, e aí pode acontecer alguma questão na retina, até que chega a idade que fala assim, agora tem degeneração macular. Você tem uma ideia, são agora, depois de 65 anos, 3 milhões de brasileiros com degeneração macular.
E aí o médico fala, olha, não tem mais o que fazer por você, não tem cirurgia, não tem remédio, você pode até tomar algumas vitaminas, tem algumas injeções que a gente pode fazer, mas agora você vai conviver com esse problema. Ladeira abaixo. Exatamente. Então é assim, eu chamo de operação tapa-buracos. Porque vai tapando um buraco ali, outro buraco aqui, né? A gente que mora aqui em São Paulo sabe que não dá certo essa operação tapa-buracos. Chega uma hora que o caminhão não passa mais, o carro não anda mais. E aí a gente precisa fazer esse caminho de volta. Por mais que a gente esteja, em qual ciclo dessa operação tapa-buracos, né? Você está ouvindo esteja, a gente consegue fazer o caminho de volta. Por quê? Porque se a gente causa o problema, se são os nossos hábitos o problema, isso é muito bom, porque a gente pode mudar. E se a gente causa, a gente pode resolver. Se fosse a genética, né? Não tinha o que fazer, a gente tinha que nascer de novo para poder enxergar melhor. Então, os exercícios são simples porque eles vão trabalhar essas estruturas. Então, musculação, alongamento, trazer circulação para cá, então, através de massagens, através de movimentos. São coisas que podem, as pessoas, por exemplo, eu trabalho online, as pessoas recebem esses exercícios e fazem sozinha em casa. Então, elas conseguem fazer onde está, no trabalho, na nossa vida corrida de hoje, né? Então, assim, eu melhorei a minha visão, estudando na faculdade, fazendo mestrado, atendendo pessoas. Os meus alunos, a maioria deles não são pessoas que têm tempo de sobra e que vão fazer... Não, são empresários, são executivos, são professoras, são donas de casa, que têm uma vida corrida, que têm uma vida agitada. Mas o fato de você colocar hábitos simples de visão, o fato de você olhar longe, 10 minutinhos por dia, mais de 40 metros, você deixar o seu quarto escuro completamente para dormir, se expor mais à luz do sol, movimentar mais os seus olhos e outros exercícios que a gente coloca no dia a dia, isso faz redução de grau. Tem histórias lindas de pessoas que não usam mais óculos, pessoas que reduzem grau na receita, histórias de pessoas que estavam já com a cirurgia de catarata marcada e o médico mesmo deu um laudo de que não precisa mais da cirurgia, histórias de pessoas que diminuem a pressão ocular e deixam de ser dependentes dos colírios, pessoas que recuperam a saúde da retina e deixam de ter degenerações, manchas, pontos escuros, consegue recuperar a saúde da mácula, por exemplo, consegue brecar doenças progressivas como ceratocone na córnea, que tem muito hoje em dia, consegue brecar problemas que eram considerados incuráveis genéticos, como retinose pigmentar, doença de Stargardt. A gente tem vídeos lindos gravados, toxoplasmose, diabetes, que tem tanto hoje em dia, tantos problemas. A gente consegue conter isso com os exercícios. Caramba, é revolucionário, assim, né? Eu vi que, por exemplo, você pode reduzir o grau da miopia. Nossa, a gente tem tantas receitas antes e depois. Os alunos, a gente realmente pede para as pessoas acreditarem que isso é possível, entenderem que isso é possível. Então, a gente tem receitas antes e depois de graus zerados, graus diminuídos, a gente tem muitos disso mesmo. Tatiana, você consegue dar pra gente um exemplozinho do que Confere. seria um exercício desse, pra gente dar um gostinho para as pessoas? Exatamente. É porque a gente fica pensando, não é possível, isso é bom demais pra ser verdade, não existe, é milagre, é coisa de internet, é coisa... E não é, são simples movimentos. Então, eu acho que a gente poderia começar com um movimento, que é um alongamento e um movimento dessa musculatura, só para ir soltando um pouco mais os olhos, né? Então, por exemplo, você pode girar os olhos abertos e piscando. Sente como é que é esse movimento para você. Eu vou fazer junto aqui também, já para entender. Ótimo. Já vai sair enxergando melhor. Girar para o outro lado também. E aí fecha os seus olhos e gira os olhos fechados. Faz um movimento bem grandão mesmo. Faz um movimento bem grande para um lado e depois volta. E aí agora gira eles abertos novamente. Você vai perceber que ficou mais leve para girar os olhos abertos. Porque a gente deu uma resistência para essa musculatura e agora a gente soltou. E aí a gente pode fazer diversos movimentos com os olhos. Diversos. Você pode brincar de desenhar formas no ar, a forma que você quiser desenhar. Mas você pode começar, por exemplo, olhando para a direita e para a esquerda, sem mexer a sua cabeça. Você olha para um lado, pisca e olha para o outro lado. Pisca, olha para um lado. Dá para fazer isso quando está escovando o dente. Não tem que parar para fazer isso. Dá para você, parou no farol do carro, né? Deu uma pausa no computador. E você pode fazer a mesma movimentação para cima e para baixo, tomando cuidado para não mexer a cabeça e também não enrugar a testa, não parar de respirar. Você só está mexendo os olhos. Essa parte é mais difícil, né?
Não E aí, joga a testa, exatamente, é uma questão de consciência, porque a gente está acostumado a mexer o olho junto com a cabeça. Uhum. Então, você pode até fazer movimentos de cabeça separados da visão, por exemplo. Virou a cabeça para um lado, olhou para o outro, piscando. E isso é difícil no primeiro momento. É. Mas você vai alongando essa musculatura. E tem outros exercícios que são exercícios de visão de detalhes, que aí as pessoas começam a entender o quanto a nossa intenção de olhar, porque a gente tem um processamento da visão no cérebro. A visão, o olho só capta a visão. A visão é 90% cérebro. Tudo que está aqui, essa estrutura linda, ela foi feita para captar a luz de uma forma boa. Tudo que é processado dentro do seu cérebro. É caminhado pelo seu nervo óptico até aqui atrás na nuca, no lobo occipital, onde é tudo projetado. Então, a sua mente, as suas emoções, o seu relaxamento influencia na forma como que você vê. Né? A gente fala, cego de raiva. Não é à toa, quando você está nervoso, quando você está estressado, você enxerga menos. Então, o relaxamento é um dos princípios para melhorar a visão. E essa conscientização de que você tem que prestar atenção no que você está olhando. Então, vou tirar um pouquinho aqui. A gente vai fazer um exercício com a palma da mão. Então, assim, não precisa também de muitos recursos. Não tem equipamentos mirabolantes, não. São recursos simples. Você pode usar a palma da sua mão, que tem muito detalhe. E a gente vai trabalhar a mácula. Então, por exemplo, você pode olhar para a palma da sua mão, apoiar até o cotovelo, solta os ombros, respira, pisca e você vai olhar para os detalhes da sua palma da mão. Então agora você pode parar de olhar para a tela, por exemplo, você está olhando para a gente, olha só para a palma da sua mão, pisca e vai percorrendo os detalhes. O que acontece é que a gente tem tanta informação no nosso dia a dia que a gente olha para tudo, mas também não olha, não vê. A gente olha e não vê as coisas. Às vezes a gente chega no trabalho e não viu o caminho que a gente fez para chegar no trabalho, de tanta informação que a gente tem. Então, prestar atenção no detalhe é super importante para você enxergar melhor. Então, vai percorrendo as voltinhas da sua digital, isso sem óculos, tá? Aproveita para fazer sem óculos, se você usa óculos, tira lente se você usa lente. Se você não vê as suas voltas das digitais porque está embaçado, olha para as ruguinhas da sua mão. E percebe que a cada vez que você vai movimentando o seu olho, você vai captando detalhes que antes você não tinha visto. Piscando e deixando essa imagem chegar para você. E agora a gente vai fazer uma musculação com cristalino, que é a lente que está lá dentro do olho. Então você vai pegar a sua palma da mão e vai encostá-la na ponta do seu nariz, com o olho aberto, e vai olhar para os detalhes agora bem de pertinho. Respira. Às vezes dá uma sensação incômoda, um enjoozinho, fica tudo embaçado. Tá tudo bem, tenta não afastar a sua mão. Sua mão está grudada no seu nariz. E você tá olhando detalhe por detalhe. Vai passando mesmo a palma da mão perto do seu rosto. Pisca. Mais um pouquinho. Respira. E vai olhando. Presta atenção mesmo no que você está olhando. É muito importante prestar atenção naquilo que você olha. E aí agora você volta a mão na posição e percebe como que estão os detalhes agora. Pisca. Ficou bem mais nítido? Ficou muito mais nítido e não é coisa da sua cabeça. Não é por acaso, porque o que a gente fez? A gente contraiu o cristalino, a gente colocou aquele músculo para funcionar. Quando você voltou para o foco, tá melhor. Percebe que tamanho que tá a sua mão agora, né? A mão cresceu. Tá maior também. Tá maior. A percepção da imagem para você tá melhor. E não é nenhum milagre, é puro estímulo, pura neurociência, é prestar atenção, alongar a musculatura, recrutar essas células, piscar, respirar e deixar que a imagem chegue até você. Então são coisas muito simples e que dão resultados muito rápidos, as pessoas melhoram, já tem resultados de melhora nas primeiras semanas, a redução de grau geralmente acontece depois de 3 a 5 meses, pessoas que entraram e começaram a fazer os exercícios, depois de 2 meses já tiveram a cirurgia cancelada, não demora, porque o olho ele está esperando por isso. Ele tá assim, ele já não aguenta mais do que você faz com ele, então ele fala, me dá alguma coisa boa. Então quando você dá esse nutriente, essa luz, essa respiração, essa circulação, essa ativação, responde muito fácil, independente da idade. Nossa, eu tenho alunos desde bebezinhos, né, até 90 anos, eu tenho alunos de 89 anos que gravam vídeos lindos, lendo jornal, sem óculos, lendo páginas da Bíblia, com aquelas letrinhas pequenininhas, sem óculos, para mostrar mesmo que é possível, né, em qualquer idade, para qualquer grau de problema, porque a gente trabalha o olho, a gente não trabalha o problema.
Você não vai olhar para o problema, você vai olhar para a estrutura. E todos nós temos essa estrutura, a gente nasceu com elas. Menos de 1% de nós nasceu com problema. Menos de 1% de nós nasceu com problema. Então você não nasceu de óculos. Você criou isso para você, então você pode resolver. E é exatamente por isso que funciona. Não é nenhum milagre, nenhuma magia, nenhum esoterismo. Uma simples musculação efetiva, natural e eficiente. Puxa, que maravilha, Tatiana. Então estamos dando aí uma injeção de esperança em um monte de gente que, inclusive quem já estava acompanhando a Jolivie há algum tempo e não via a gente falando de visão, acho que essa é uma injeção de esperança para muita gente mesmo. É possível, inclusive com a visão da gente melhorando os nossos hábitos. E o quanto isso influencia na nossa vida como um todo? Porque hoje tudo que a gente faz depende da nossa visão, né? As pessoas estão conseguindo assistir a gente aqui agora por conta da visão. Então, eu costumo falar nos meus vídeos, mais visão é mais vida. Quando você melhora a visão, você melhora a qualidade de vida, você melhora o seu humor, você melhora o relacionamento que você tem com os outros, você consegue olhar no olho das pessoas, você consegue ter mais contato visual com as pessoas, fazer as coisas do seu dia a dia. Meus alunos voltam a conseguir ir no supermercado, a ver extrato de banco, isso tudo é qualidade de vida. Então, é um órgão que você precisa prestar atenção. Não deixa que ele peça a sua atenção. Dê atenção a ele antes dele ter algum problema. Mesmo que ele já teve algum problema, você consegue cuidar dele de forma natural. Mas não deixa chegar na fase final da operação tapa-buraco. A gente pode resolver isso antes. Às vezes eu chego e a pessoa diz, eu uso óculos só, não tenho nenhum problema grave não. Aquela pessoa lá tem problema, ela precisa. E isso me dói, porque eu sei que se ela cuidasse ali, naquele estágio, ela não teria problema futuro. Né? E a visão é uma coisa que às vezes a gente só dá valor quando a gente perde, infelizmente. Pois é. Tatiana, muito obrigado. Imagina, obrigada a vocês, foi um prazer. Acho que o pessoal adorou e com certeza acho que a gente gostaria de continuar essa conversa mais pra frente, porque acho que as pessoas vão querer ouvir de vocês aí o que vocês acharam dessa conversa. Que legal. Tem muitos outros exercícios, práticas e é bem... o sol, a questão da luz, é muito legal poder abrir os olhos das pessoas literalmente para esse assunto, né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Tatiana. Valeu.